Ontem fui acordada, não somente lá às 4 da manhã, pelo meu bebê, mas ele voltou a dormir e eu não conseguia dormir. Uma enxurrada de pensamentos muito embaralhados, e a minha cachorra, que é a mais intuitiva, assim, ela chorava muito. Aqui tava dando muita chuva torrencial, com muitos trovões, dá pra se dizer assim, não dá pra dizer que era um temporal, tá? Mas era muito raio, muito trovão, muita chuva. E eu abri para elas irem para a rua fazer então as suas necessidades. Não era isso, eu voltei para a cama, botei ela na caminha dela, no quentinho, tinha água, e ela é muito intuitiva. E aí eu fiz um carinho nela, disse que estava tudo bem, que era só chuva, enfim. E voltei a deitar. Não adiantou, ela voltou a chorar muito e cada vez mais alto. E ela tremia toda. E eu também não estava conseguindo voltar a dormir, né? Então, tava uma coisa bem. Eu comecei a fazer a ferramenta e do A Quem Pertence Isso, e ficou leve. Eu percebi que então não era aquilo que não estava me deixando dormir, não era meus mentores, não era uma coisa que estava querendo falar comigo, eram pensamentos que eu estava captando do todo. E era uma coisa muito embaralhada que estava me perturbando, não estava me deixando dormir. Eu tentei fazer tudo em silêncio, eu não tenho o costume de levantar, e eu pensei, eu vou levantar e vou pegar um papel e vou escrever, porque quando a gente tira do mental e põe no físico, tu consegue fazer algo com aquilo. Mas estava dormindo, não queria acordar o meu marido, não queria fazer barulho, então comecei a fazer A Quem Pertence Isso, somente aqui, né, no mental, e fiquei fazendo A Quem Pertence Isso com o fone de ouvido com comandos, assim, e consegui dormir depois de quase 2 horas acordada na cama. Então, tive que levantar, colocar minha cachorra de novo, a Doris no chão do meu quarto com um tapetinho, deixar ela livre na casa, porque senão elas ficam na parte de trás de uma sala lá onde é que tem o espaço de churrasqueira e tudo mais, mas é dentro de casa. Eu vi que ela estava perturbada, tremendo muito, com a pupila dilatada. Ela não estava nada dentro tinha alguma coisa. Mas era realmente coisas do mental. Depois eu dormi e apaguei. E geralmente eu tenho essas questões nessa parte do meu ciclo lunar, na minha lunação, né? É antes da minha lunação. Geralmente acontece isso. Ou fico extremamente irritada, e na verdade sempre muito intuitiva, muito perceptível, assim, os cheiros principalmente, né? Mas ontem estava captando muito pensamentos embaralhados. E aí eu queria comentar sobre isso, né? Que a quem pertence isso devolve o remetente, porque a maioria desses pensamentos, quando a gente está assim, não são nossos. E como estava muita chuva, como está ainda muita chuva aqui, deu enxurrada e muitos lugares foram alagados, e tá todo mundo aqui na minha região, assim, que foi atingido pelas cheias da última vez, que foi em novembro do ano passado, estão muito receosos. Esses pensamentos ficam permeando, né, o campo. E o campo dessa pessoa se entrelaça com os meus. Inclusive porque eu tenho também, né, parentes, né, que estão em áreas alagáveis. Mas aí entra nessa coisa que eu queria falar com vocês. Porque daí por fim, hoje de manhã eu fui, quando eu acordei, sentei e fiz uma pergunta, sabe? Porque realmente isso não é do meu campo, não é meu. Devolvi, ok. Mas o quanto a gente se envolve em coisas que são das outras pessoas. E a gente quer muito fazer isso para ser bom, para ajudar. São duas palavras, né? Ser bonzinho, ajudar. E a palavra ajudar, a gente coloca a outra pessoa como se fosse menor que a gente, né? Como se ela, precisasse, né? E o bom e o bonzinho, né? O bom é uma coisa, o bonzinho é outra. E o bonzinho tá sempre tentando apagar incêndio. Ele não escolhe a facilidade e a leveza. Então, assim, vai a cata de coisas para serem resolvidas, problemas, geralmente das outras pessoas.
E aí, semana passada eu fui questionada sobre isso. Tá, então, quando eu precisar de alguma coisa, eu não devo recorrer a ti. E eu disse, não, não é isso, eu não tô falando sobre isso, de uma coisa específica. Que daí a pessoa entrou em um ponto de vista de vítima. E eu disse, não, não é isso. A questão é que tem coisas que a gente não tá acostumado com a facilidade. E quando vem uma facilidade, a gente dá logo um jeito de criar alguma coisa que vai demandar da gente a tal da ajuda, né? A tal do resolver problema, de apagar incêndio, de instruir alguém, né? De ser a salvadora, né? A mãezinha, né? O herói. Então é isso. Mas o que eu queria falar também, segundo ponto, a primeira é essa energia da ajuda e do bonzinho. E a outra é que a gente não vai conseguir resolver questões da outra pessoa. Por isso que dizem aquela frase, o problema dos outros é muito fácil de resolver, né? Pra quem tá de fora. Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Mas quem precisa fazer o movimento, a ação, é a pessoa. Não tem como tu fazer por ela. Então tu pode mandar, né? O controlador quer mandar, instruir, dizer, faz assim, vai lá, fala assim, fala assado. Só que a pessoa, mas a pessoa entendeu, sim. Não sei se tu tem essa visão sobre isso de consciência. Quando tu caiu a ficha sobre alguma coisa, por exemplo, eu sei que tal coisa, eu não sei, tá no meu inconsciente, eu não tenho consciência da consciência. Tá lá, tá? Eu não tenho consciência que aquela coisa que eu tô comendo tá me fazendo mal. Ou aquele lugar que eu tô indo não está me fazendo bem. A partir do momento que eu tenho uma consciência, não, eu entendi. Nossa, sim, é aquilo lá que estava me fazendo mal. Eu percebi que o meu corpo ficava assim. Ah, não, é aquele lugar que eu tô indo. E toda vez que eu vou lá, eu não me sinto bem, depois eu volto, eu tô tudo errado, não sei o quê, né? Perceba um gatilho. Um gatilho de uma pessoa, uma pessoa que tá sempre correndo, uma pessoa que tá sempre fofocando, me irrita, ou enfim. Eu percebi um gatilho em mim e eu tive consciência. Ok? Ai, não, mas a pessoa disse que já entendeu. Sim, só que até a gente entender e a gente ter uma ação naquela direção, tem um abismo no meio. A gente pode ter uma consciência de uma coisa e 10 anos depois conseguir ter uma ação. E tem pessoas que um dia depois vai conseguir ter ação, tem pessoas que um ano depois. Depende da pessoa, depende da estrutura. Então, é isso que eu quero dizer, não tem como a gente ter a ação. A gente pode fazer uma pergunta, a gente pode trazer uma conscientização, que é o que eu tô falando aqui, uma conscientização. Mas a ação é a única e exclusivamente a própria pessoa que tem que tomar. Então, essas coisas de eu vou lá ajudar, eu vou lá... na verdade, tu tá indo, a gente tá indo, né? Você está indo fazer pela pessoa. É a ação. E aí ela não vai sair daquilo, porque ela vai sair daquela situação, mas ela vai criar outra, o universo e ela, o inconsciente dela, a vibração dela, a ressonância dela vai criar de novo a mesma situação, para que ela própria tenha consciência, ponto, primeira parte, e ação, que é a segunda parte. Porque é a ação que vai fazer a vibração mudar. E aí aquelas situações que estão em ressonância com aquela vibração que a pessoa vibra, não vão mais acontecer, porque não tem mais necessidade. E não tem mais ressonância com aquilo. Não vai mais acontecer comigo tal coisa, porque não está ressoando comigo. Porque eu já tomei ação, e aquela ação até já virou um hábito para mim. Entendeu? É isso. Entendeu? Eu digo pra mim mesma, né? Porque isso acontece pra todo mundo e enquanto estivermos aqui vai acontecer. E quando a gente olha essas coisas, mas principalmente essas coisas assim de tragédias, que a gente chama de tragédia, né? A gente quer ir lá pra ação, pra o fazer e tem muito mais a ver com a pessoa. Quando eu li essa frase a primeira vez, quando eu li esse livro do Dan Heer, eu não me lembro o nome agora, mas depois eu deixo na descrição do vídeo.
ele disse assim, é impossível a gente resolver uma questão alheia. Tu não vai resolver, tu vai até aquela situação ali, vai estar, né, resolvida então. Mas tu não tem estrutura para resolver um problema alheio. E isso, quando entrou essa frase em mim naquele livro, foi um livro extremamente difícil para mim ler, eu acho que eu demorei umas 4 semanas para ler, porque eu li uma página e eu dormia. Eu lia 3 páginas e dormia, porque de tanta conscientização que tinha naquele livro. É um livro só de conscientizações e perguntas. E liberações e abertura de consciência muito, muito, muito profundo. Não tem como. E aí vem em linha com o que Jesus falou também, que cada um tem a sua cruz, né? Cada um carregue a sua cruz, cada um resolva, né? Cada um tem o seu fardo, entre aspas, né? Não sei se essa palavra não era no português, não era no grego, né? Não era no latim, essa palavra era lá no hebraico, né? Então, assim, foi muito traduzido, não sei se era exatamente essa palavra que ele usou, mas assim, cada um tem as suas questões. E você, se tu sair dessa situação, tu vai ser muito taxado de insensível, que tu não te importa com as pessoas. E de repente tu é a pessoa que mais se importa com o teu coração. E com o teu coração em linha com a bondade, com aqui, ó, sem aquela coisa do chakra básico, da preocupação, da ansiedade, não sei o que, não sei o que, pra conseguir fazer muito mais pela pessoa, de repente, do que a pessoa que está correndo de um lado pro outro que nem uma barata tonta. Muitas vezes, né? Então, assim, vão falar que tu é escorado, preguiçoso, vão dizer que tu é insensível, talvez. Vão dizer muitas coisas e talvez não vão dizer, vão só achar e falar nas tuas costas. Mas tu vai perceber